O cenário nesse início de ano com relação à pandemia marca a corrida pela vacinação e também um aumento no número de mortes por conta da Covid-19, superando a média móvel desde agosto do ano passado. Bom, para nos auxiliar a entender o que 2021 nos espera com relação a essa pandemia, nós conversamos hoje por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara Bauru com o Dr. Fernando Monte, médico infectologista. Doutor, obrigada por ter aceito o convite aí para nos esclarecer todas essas dúvidas. É um prazer, Lidiane, cumprimentar você e todos os ouvintes da Rádio Câmara. Doutor, a gente sabe que houve uma amenização na curva de contaminação depois do mês de agosto, aproximadamente, que voltou a subir em dezembro, em especial depois das festas de final de ano. Até que ponto dá para a gente dizer que esse momento é, de fato, uma segunda onda da pandemia no Brasil? Olha, Lidiane, na verdade, eu acho difícil a gente caracterizar como uma segunda onda. Nos países europeus em que isso também aconteceu, eu acho que é um fenômeno bastante nítido que seja uma segunda onda pela seguinte razão, porque lá o formato da curva foi o formato de uma montanha, quer dizer, você começou a aumentar bastante o número de casos, depois eles caíram muito, quase que ficou sem casos, e aí eles voltam a aumentar. Então, você vê duas ondas nítidas. No Brasil, isso não aconteceu. Quer dizer, você começou a aumentar o número de casos e eles permaneceram mais ou menos num platô. É verdade que o platô, do meio do ano para frente, teve uma tendência declinante e voltou depois a aumentar. Então, eu não acredito que aqui a gente consiga falar numa segunda onda. O que eu acho mais adequado, a expressão que eu acho mais adequada é um agravamento da ocorrência de Covid-19 em relação ao que a gente estava apresentando. Então, a nossa curva foi agravada, mas é a mesma curva de ocorrência. E a razão para isso, que eu acho que é isso que é importante a gente compreender, né? Qual foi a razão para isso? A razão do declínio, eu atribuo as medidas que foram tomadas. Isso está mais ou menos estabelecido no mundo. Quando você faz distanciamento social, as pessoas começam a usar máscara, começam a usar as medidas de higiene, lavar as mãos, álcool gel, ou então mesmo a questão do comércio, de você restringir a atividade do comércio e tudo mais. Então, restringir a atividade onde as pessoas circulem livremente e se encontrem livremente, isso tudo ajuda a reduzir a ocorrência da doença, claro, porque você reduz a transmissão do vírus. Então, nós tivemos, lá no mês de março, abril, nós tivemos medidas que foram muito, eu não diria rigorosas, mas elas foram bastante impactantes, né? As pessoas cumpriram, as pessoas realmente ficaram mais em casa, evitaram as aglomerações e contatos com outras pessoas, ou seja, as pessoas restringiram os seus contatos. Bom, foi isso, na minha avaliação, que fez com que a gente tivesse um declínio da ocorrência de casos algum tempo depois, né? Ou pelo menos ajudou nesse declínio. E aí a gente viu que por várias razões, eu acho que são muitas razões, que fizeram as pessoas retornarem às suas atividades e aos seus contatos. Inclusive, há segmentos disso que a gente entende como necessários. Várias pessoas tinham dificuldade de sobrevivência, precisavam voltar a fazer as suas atividades. Desde isso, que é uma necessidade básica, até coisas que a gente viu no final do ano, mais para o final do ano, são as festas, as aglomerações que evidentemente não estão naquela categoria de atividades de primeira necessidade. Mas as pessoas, eu acho que se sentiram um pouco alforriadas, que elas podiam então voltar às suas atividades. E eu acredito que este momento de crescimento da quantidade de casos, o que eu estou chamando de um agravamento da ocorrência de Covid-19, foi em função desta maior transmissão, em função destes fatos sociais, né? É mais explicado
pela sociologia, na verdade, do que pela área médica, porque é o comportamento social que levou ao que nós estamos assistindo. E eu imagino que nós vamos ter um janeiro muito difícil, né? Porque nós tivemos esses eventos de aglomeração, de contato entre as pessoas, bastante aumentado, na época agora das festas de fim de ano, né? Então eu acho que, em geral, depois de fenômenos de aglomeração, mais ou menos 15 dias, por aí 20 dias, é o tempo que a gente leva para ter os efeitos. Acho que nós vamos ter efeitos em janeiro dessa situação. Mas, voltando à sua pergunta original, então, depois dessa longa explicação, eu não acredito numa segunda onda. Eu acho que nós estamos na mesma onda com uma situação de agravamento. Além desses efeitos das festas de final de ano, né, dá para a gente esperar, doutor, mais picos da pandemia agora para 2021, mesmo com a vacinação iminente? Vai dar para a gente relaxar, entre aspas, em algum momento aí desse ano? Veja, eu acredito, Lidiane, o grande fato que nós temos para o ano de 2021 é a vacinação, né? E eu acredito que ela vai mudar muito a situação que nós estamos vivendo para uma condição muito melhor, né? Eu acho que é uma excelente notícia para o ano de 2021, são as vacinas que estão aí entrando em aplicação no mundo inteiro, são vários tipos de vacinas diferentes, mas que vão trazer uma mudança. Bom, se a vacinação for feita amplamente, eu não acredito que a gente vai ter esse fenômeno de onda, como a gente diz, que chama de onda, né? De uma grande quantidade de casos. Por quê? Porque a vacina vai ter um efeito protetivo. O que a gente comenta e alerta é o seguinte: não é porque as pessoas se vacinaram que as pessoas têm que se sentir todas protegidas, como se nada pudesse lhes acontecer ou acontecer às pessoas com as quais elas convivem. Então, embora seja uma excelente notícia, a vacina não vai ser suficiente para que a gente relaxe as medidas que a gente já adotava. Então, a questão de manter um certo distanciamento social, talvez retornando mais próximo da normalidade as nossas atividades, né? As atividades em geral, mas reservando ainda um certo distanciamento social. Distanciamento social que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é não ter mais os mesmos comportamentos, o que a gente fazia anteriormente, que a gente é muito afetivo, né? Eu acho que é um povo afetivo, abraça, beija, chega bastante próximo e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos mudar, ter que mudar no nosso comportamento, sem que necessariamente a gente tenha que ter interrupção das atividades. Então isso a gente vai ter que resguardar, uso de máscara, as medidas de higiene que a gente está adotando. Isso tudo vai ter que continuar. Por quê? Bom, primeiro porque nós estamos vendo aí que certas vacinas parece que vão ter mais eficácia em termos da gente não ter formas graves do que em relação à questão da gente não ter a transmissão da doença. Então a gente pode continuar com um resíduo de transmissão da doença, mesmo tendo a vacinação de toda a população. E além disso, nós não vamos conseguir vacinar toda a população ao mesmo tempo. Quer dizer, nós vamos ter que fazer toda uma programação, isso já está sendo feito, inclusive está sendo divulgado, em que vai ser progressivo, né, o processo de vacinação. Então nós vamos ter uma tranquilidade também progressiva na medida que mais contingentes forem sendo vacinados. Mas então a vacinação vai mudar. Eu acredito que vai mudar muito o cenário de ocorrência da doença. Há perguntas que não estão respondidas ainda e não tem como ser respondidas se não esperar o tempo passar. Por exemplo, quanto tempo vai durar a vacina? Será que a gente vai ter que ser revacinado muitas vezes e tudo mais? Isso ninguém sabe, né? Porque ainda não foi estudado. O tempo de estudo que tem da eficácia da vacina é um tempo curto, um tempo de pouco mais de um mês, né? Então, vai durar muito tempo? A proteção que a vacina dá? Ninguém sabe. Então, esse é outro fator que faz com que a gente mantenha as medidas.
Mas, de qualquer maneira, o fato de você ter uma vacina que bloqueia, tem a capacidade de bloquear a transmissão, é uma notícia muito boa e vai trazer uma mudança bastante efetiva no cenário que nós estamos vendo. E se ela for muito eficaz, como parece que são todas as vacinas que estão apresentadas em relação às formas graves, aí nós vamos transformar o curso clínico da doença e vamos ter uma condição muito mais favorável. Se a gente não tiver casos graves, é muito mais fácil de lidar com a doença. Bom, só reforçando então essa questão da vacina, porque é muito grande a expectativa, né, com relação ao início da imunização, mas ao mesmo tempo também muito grande o desconhecimento das pessoas, as dúvidas com relação ao funcionamento dessa vacina no organismo, eficácia, as tecnologias envolvidas. Só para a gente reforçar, doutor, é claro que existem várias etapas de pesquisa, de produção, de aprovação, distribuição, tudo isso como o senhor comentou aí, com relação ao desenvolvimento dessa vacina, dessa doença que é nova ainda no mundo, mas só para que as pessoas entendam de forma bem didática, ela não impede o contágio. Essa vacina em especial, a Coronavac, que é a que está sendo desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, ela não impede o contágio, mas ela ameniza os sintomas de quem for contaminado. Eu acho que essas coisas da vacina é importante mesmo a gente falar, Lidiane, pelo seguinte, eu acho que não só tem dúvida, seria normal as pessoas terem dúvidas, até porque isso envolve fatos científicos que têm uma certa profundidade, não é do dia a dia das pessoas. Mas, além disso, está acontecendo um fenômeno que é muito grave, que são as fake news, né? Existem grupos que estão interessados em melar o processo de vacinação, né? E eu não consigo enxergar outra razão a não ser a estupidez humana, né? Mas nós temos também, né, no nosso cenário, a gente tem estupidez humana para a gente lidar e conviver. Então, há esses grupos que têm esse desejo, esta meta, né, esse objetivo de melar ou de prejudicar o processo de vacinação. Felizmente, as pesquisas que têm sido feitas na sociedade, mais ou menos 3/4, 75% das pessoas querem tomar a vacina, vão se dispor a tomar a vacina. Isso é uma coisa ótima. Então, a primeira coisa que eu queria considerar é isso. Quer dizer, existe muita besteira sendo falada, bobagem, coisa que não tem o menor cabimento, coisas, inclusive, que eu tenho... Às vezes eu não compreendo como é que as pessoas acreditam em coisas tão estapafúrdias, tão exóticas, né? Mas há grupos que estão divulgando essas informações. E aí eu tenho para mim que não é só desinformação, não. Existem interesses que estão por trás disso em melar o processo de vacinação. Muito bem. Dito isso, vamos falar um pouquinho da apreensão que as pessoas têm. As vacinas têm mostrado, por exemplo, a vacina que foi agora mais comentada, que é a Coronavac, que foi desenvolvida em conjunto com o Butantan, ela teve 74% de eficácia, parece que é isso, vão divulgar mais dados, mas 74% em relação a formas leves. A compreensão que eu tive é o seguinte, a pessoa não teve nem sequer forma leve. Então, esta pessoa que não teve nem forma leve, pode ser que ela não tenha tido nem a transmissão. Entrando especificamente na sua pergunta, quer dizer, ela pode prevenir que a pessoa tenha a infecção? Aparentemente pode, não é? Neste percentual em torno aí de 70%. Então, a pessoa não vai ter nem... ela pode até entrar em contato com o vírus está disponível, mas ela não vai desenvolver nenhum tipo de doença, nem sequer forma leve. E parece que a vacina está tendo uma eficácia bastante grande, então as pessoas estarão... 100% das pessoas foram protegidas que tomaram a vacina em relação a formas graves, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, como eu disse, porque muda o curso da doença. Então, os números que estão sendo apresentados significam isso. Então, a pessoa pode ter entrado em contato com o vírus, em 74% elas estiveram protegidas do desenvolvimento de doença. Elas não desenvolveram nada, elas podem nem sequer ter, ou se o vírus entrou em contato, não infectou essas pessoas. E em 100% proteção para formas graves, né? Eu acho que são números espetaculares. É uma eficácia muito boa para uma vacina que foi desenvolvida
e a ciência se desdobrou tanto para desenvolver tão rapidamente, eu acho que é uma excelente notícia em termos de ação da vacina. E a outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que é importantíssimo, é em relação à segurança. É super seguro tomar vacina. Pode tomar vacina sem receio. Isso foi estudado. Há milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo. Essas pessoas, se tivesse tido eventos graves, reações graves, eventos não previstos graves, isso já estaria noticiado amplamente no mundo. Então, milhões de pessoas já foram vacinadas e não houve o desenvolvimento destas situações. Então, as pessoas podem tomar a vacina com tranquilidade. Isto vai ser feito com total segurança. Elas vão estar seguras e vão estar seguras em relação ao que é pior, né? Que é você ter Covid-19, que é a coisa mais grave que pode acontecer. Doutor, muitos pacientes que foram acometidos pela Covid-19 têm relatado efeitos da doença mesmo após a chamada cura, né? Alguns dias ou até meses depois. Seriam os chamados sintomas pós-Covid. Isso tem sido algo, tem acontecido mesmo? Tem sido algo mais comum com pacientes que tiveram agravamento da doença? O que o senhor observa? Isso eu tenho lido, né, sobre isso. O meu conhecimento é em relação à literatura médica, né? E o que tem sido relatado é que há algumas pessoas que desenvolvem alguns fenômenos que se prolongam no tempo, né? Tempo mais ou menos que as pessoas são acompanhadas de forma hospitalar, é um tempo meio variável, mas em torno de um mês, aí, os casos mais graves, né? E aí, mesmo passando esse tempo, as pessoas voltam para casa, né? Então, elas saem daquele quadro mais crítico, voltam para casa e elas continuam tendo sintomas. O mais importante desses sintomas que as pessoas relatam é uma fraqueza, é uma falta de energia, né? Às vezes as pessoas falam isso mesmo, é como se tivesse ligado um fio lá na pessoa, tirasse a energia dela, né? Então, essa fraqueza, essa dificuldade de fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, né? Um certo cansaço. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm relatado bastante. Bom, quanto tempo dura isso, né? Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Há pessoas que continuam tendo isso e já faz algum tempo que elas adoeceram, né? Então, pode ser que algumas vão ter permanentemente essas sequelas? Pode ser. Felizmente, não é a maior parte, né? A maior parte evolui e se recupera volta numa situação bastante próxima do normal. Mas há algumas pessoas, então, que têm isso. Bom, aqui isso está ligado? Isso está ligado à gravidade, né? As pessoas que têm quadros mais graves são aquelas pessoas que podem desenvolver essa situação, especialmente aquelas pessoas que foram para a UTI, pessoas que tiveram que ficar muito tempo no respirador, quer dizer, recebendo respiração artificial, né, por causa do comprometimento pulmonar extenso. Então, são essas pessoas as que vão ter os impactos pós-Covid de uma maneira mais acentuada. E é bastante desagradável, quer dizer, as pessoas que têm isso relatam que é uma situação assim, bastante desconfortável, porque elas não têm vontade de fazer nada, né? Então é isso. Doutor Fernando Monte, há notícias de algumas variantes do coronavírus, né? A última variante teria vindo da África, já teria chegado ao Brasil, algumas pessoas estariam se contaminando. O que significam essas mutações? Maior capacidade de transmissão? A virulência é que muda? O que são essas linhagens novas do coronavírus? Bom, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é o seguinte: os vírus estão o tempo todo apresentando mutações, né? Eles apresentam mesmo, normalmente, mutações o tempo todo. Essas mutações nem sempre são vantagens para o vírus, às vezes são em desvantagem para o vírus. Ele faz uma mutação que
a relação dele com o organismo humano vai ser pior para ele do que vai trazer uma doença mais grave. Porque as pessoas, quando pensam na mutação, todo mundo pensa que progressivamente o vírus vai ficando mais agressivo e vai sendo pior para o hospedeiro humano. Não é verdade. Às vezes a mutação é em desvantagem para o vírus. Então, isso muda configurações do vírus lá, das coisas que ele produz. O que se relatou é que há uma variante, que foi uma variante detectada no Reino Unido, que foi uma variante que parece ter tido uma capacidade de transmissão maior que as outras variantes. Então, esse é um fato que foi relatado. E agora foi relatado no Brasil o caso de uma variante que veio da África, né, que foi detectada na África. E tudo bem, é uma variante. Há inúmeras variantes circulando no Brasil, não é só uma variedade mesmo, são vários tipos de vírus diferentes, né, subtipos. Então, o que isso significa na prática, né? Bom, para essa variante lá da Inglaterra, significa maior transmissão. Isso tem implicação com a vacina? É isso que as pessoas têm perguntado, né? Será que a vacina pode não funcionar nessas variantes? O que parece é que isso não alterou, por enquanto, a eficácia da vacina. Por quê? Por que se sabe isso? Porque a vacina é contra uma parte lá do vírus, que é chamada de proteína S. E parece que essas mutações não variaram esta parte que a vacina vai ter interferência, não é? Então, isso significa que o sistema imunológico vai estar preparado para reagir mesmo a essas variantes diferentes que estão surgindo. Então, parece que não tem repercussão em relação à vacina. Então, a repercussão que teve foi em relação à transmissão. E essa variante no Brasil, para chegar na nossa situação aqui, que foi detectada na Bahia, ainda não há nenhum conhecimento sobre os impactos que essa variação pode trazer. Parece que impacto vacinal nenhum e parece que impacto de transmissão também. Não se detectou nada que pudesse afirmar que teve impacto na transmissão ou em outros atributos. Então parece que é só uma variedade diferente, né? É uma mutação diferente do vírus, mas com um comportamento muito semelhante ao vírus que já estava circulando aqui. Bom, ok, nos auxiliando a entender aí o que 2021 nos reserva com relação a essa pandemia de Covid-19, nós conversamos aqui por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o médico infectologista Dr. Fernando Monte, lembrando que os cuidados após a vacinação continuam, ou seja, não vai ser tão cedo assim que a gente vai se livrar das máscaras de proteção. Doutor, obrigada pela gentileza de ter nos atendido aí, esclarecido todas essas dúvidas a quem nos ouve e nos assiste. Foi um prazer, Lidiane, deixar o meu bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, um abraço. Doutor Fernando Monte, aqui nosso convidado do programa Espaço Aberto. Eu aproveito para agradecer a sua sintonia aqui conosco e até a próxima.